Levanta a mão aí. Quem nunca disse essa frase? Ou quem nunca caiu em si com essa reflexão? Me tornei o que eu mais temia. Gente, não adianta você virar e falar, eu não vou ser parecido com meu pai. Eu não vou ser. E começar a dizer, declarar e falar para todo mundo, olha, uma coisa que eu odeio é meu pai fazer isso, fazer aquilo. O que eu não quero é ser igual ao meu pai. Quanto mais você fala, mais você projeta para estar igual ao seu pai. Mas como assim, Cris? Por quê? Porque você não tem um outro exemplo. Você não sabe fazer de outra forma. É tão interessante isso, é tão simples, mas parece tão complicado de entender quando a gente está vivendo. Mas, enquanto você não olhar para um outro exemplo, você vai fazer exatamente segundo o único exemplo que você conhece. Não adianta você dizer, eu não vou ser igual a minha mãe, não vou ser igual a minha mãe, não vou ser igual a minha mãe. Só que a forma de ver a maternidade que você tem é exatamente o que sua mãe foi, o que sua mãe fez. Se você não escolher outros exemplos e decidir como você quer ser e trabalhar em prol de como você quer ser, sinto muito. Não haverá outra saída senão você se tornar exatamente igual à sua mãe ou igual ao seu pai. Então, você precisa trabalhar a sua projeção. O que você quer ser, como você quer ser. E então você vai focar. E tem coisa mais. Não existe, né? E tem coisa mais, uma pergunta, tem coisa mais preciosa do que colocar o próprio Cristo e aquilo que Deus é como exemplo e como ele age na paternidade que ele executa para ser o alvo nosso, a busca nossa de agir semelhante a ele. Não existe outro exemplo melhor? Não, não existe. Porque o próprio Jesus declara: vinde e aprendei de mim como ser manso e humilde de coração. Ele tem disposição para nos ensinar a condutas preciosíssimas que não tem como comprar humildade, não tem como comprar essa simplicidade, essa pureza, essa graça, essa questão de não viver dentro de um orgulho, dentro de uma máscara. Então, Jesus, ele tem o caminho, ele é o próprio caminho e nós podemos aprender com ele, né, lendo a sua palavra, vendo como ele trata Israel, como ele perdoa Israel, como ele corrige Israel. Nós conseguimos entender atributos do caráter paterno de Deus o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse. Então, nós conseguimos projetar a forma como a nossa família vai viver baseado nos padrões em Deus. Quando nós experimentamos o novo nascimento, nós adotamos ao nosso Pai, né? A Deus como nosso Pai. E ali nós temos essa graça abundante sobre as nossas vidas. E nós passamos a viver mediante ao que Ele vem irrigar as nossas raízes. Deus vem irrigando as nossas vidas. E nós nos tornamos algo irrigado, enxertado nele. Então, você vai desprezar o seu pai e sua mãe? Não, mas é porque é algo incomparável. O que Deus é na sua paternidade, na sua grandeza, e o que ele fez para nos remover de onde estávamos, dá a ele o direito de exercer mudanças radicais em nossas vidas. E ele é altamente confiável. Toda mudança que Deus vai fazer é poderosa, é restauradora, assustadoramente muda gerações. E nós precisamos entender que Ele é a nossa única e exclusiva e abundante fonte para que nós venhamos nos alimentar e sermos irrigados, né? Dia após dia. Na prática, nós vamos estar o quê? Consultando o Senhor para cada decisão. Eu me lembro dos meus filhos, né? Às vezes discutindo, brigando, e eu lá na cozinha, do tempo da cozinha, até eu chegar na região do conflito, eu ia orando: Senhor, tem misericórdia de mim, dá sabedoria. Eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu nem lembro o que minha mãe ia falando na hora dessa. Então, Senhor, me guia, me guia, me... Chegava lá, gente, era um espetáculo.
espetáculo. Pena que não tinha câmera para filmar, porque saía cada profundidade, cada pérola, né? E eu fazia perguntas que punham os meus filhos para pensar, trazia aquela reflexão, de repente, gerava uma paz. Eles entendiam, falavam: Uau! Só consultar o Senhor que o trem dá certo. Então, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele que coloca em nós essa convicção dessa comunhão com Ele, essa fé, né? E Ele é que executa a fé, Ele que faz acontecer as coisas. Então eu te pergunto, você crê que Deus é poderoso para ser o seu exemplo? Para você olhar para Ele e ver o exemplo de maternidade? A doçura que existe numa mãe, Deus colocou do coração dele dentro da mulher. Então, vem dele. Esse amor sacrificial que nós experimentamos no momento do parto, o que acontece com os nossos corpos, né? E uma série de circunstâncias, é um amor sacrificial que dias antes do bebê nascer, tá ali uma menina arrogante, exigente, mandona, cheia de si. Bebê nasceu, tudo muda. Se der, a gente dorme. Se não der, não dormiu. E tá feliz. Que amor é esse? Deus nos unge com essa capacidade de amar como Ele nos ama. E vem um amor sacrificial sobre nós. E também sobre o homem. Deus, ele traz um amor paterno sobre o homem que antes era um rapaz arrogante, cheio de si, não sei o quê. De repente, ele recebe uma carga de cuidar. Deus é quem ensina, Deus é quem dá isso. Então a pergunta é: será que Deus é altamente suficiente para fazer isso? Para te encher desse amor e te encher desse exemplo e você voltar os seus olhos para Ele? Selar o seu passado, entregando para o Senhor as suas dores. Entregando para o Senhor: Pai, foi tão ruim, Senhor. Quando meu pai escolhia Esaú, Deus, eu andava com um peso, me sentia rejeitado. Sei que minha mãe me amava, mas parece que não servia. Eu queria ser amado incondicionalmente pelos dois. Ninguém nasceu para ser rejeitado, gente. Então é uma dor que Jacó sentia, que se ele tivesse colocado ali diante do Senhor, ele teria com certeza reescrevido a sua história. Lembrando que Deus continuava sendo o Deus dele. Deus continuava sendo o Deus de Isaac, de Abraão, mas a questão aqui somos nós, se nós o temos como mentor, como tutor, como orientador de nossas vidas. Isso cabe reflexão.